Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início no culto, nós vamos elevar ao Senhor nosso Deus uma oração, pedindo a direção e a bênção do Senhor para esse trabalho. Gracioso Deus de bondade, Pai de misericórdia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos mais uma vez reunidos em espírito, Senhor, e em verdade, para juntos participarmos de mais um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas, por todas as vitórias. Agradecemos pelo dia de paz, pela saúde, pelo alimento, pela água, pelo ar que respiramos. Enfim, por todas as bênçãos, nós agradecemos ao Senhor. E pedimos também perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas. Elas são tantas, Senhor, mas nós pedimos misericórdia ao Senhor, graça, perdão. E também pedimos ainda a orientação para este culto, a direção, a inspiração, e que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo para obedecer à tua vontade e para que os teus filhos sejam edificados. E é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos
e agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, a escritura que vamos ler hoje está no Evangelho de João, São João, não é? Capítulo 8, começaremos no versículo 31. São João, Evangelho, capítulo 8, versículo 31. E a mensagem que nós estamos estudando é a mensagem Escolhendo uma Noiva, pregada pelo profeta Irmão Branham, não é? E agora nós vamos ter a parte de louvores, de cânticos, de adoração ao Senhor através de cânticos. Depois disto, nós voltaremos então com a oração da fé. Oração em favor dos doentes, dos necessitados. Então você que tem assim uma necessidade, você que precisa da bênção, coloca isso na presença do Senhor, porque o Senhor está presente onde nós estamos, no seu lar, no seu trabalho, na sua viagem, onde quer que seja, o Senhor está presente. Então coloque a tua necessidade ou algum pedido que alguém te fez, alguma pessoa amiga, algum irmão, alguma irmã fez a você um pedido para que orasse por ela, então você coloca isso agora na presença do Senhor, no momento da oração, não é? Mas agora nós vamos cantar para Jesus, adorar ao Senhor Jesus Cristo. Louvemos todos! Minha velha história, suave.
Jesus te chama, ouve já, ó pecador, ouve a voz de quem te ama, é Jesus meu Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, pode ter final vitória, faz opera a salvação. Os prazeres do pecado não trarão conforto mais. Jesus, o Mestre amado, tua alma satisfaz. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, paz eterna vitória, faz opera a salvação. Hoje ainda graça existe para ti, ó pecador. Deixa teu liberto Cristo, vem agora Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, paz eterna vitória, faz opera a salvação. Jesus, Senhor, eu venho a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita o pecador. Eu venho como estou, pensei indigno sou, mas meu Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, mas minha
Ó, salva-me por teu amor, aceita um pecador. Eu venho como estou, bem sei indigno sou, mas meu Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Que Deus aceite o louvor do seu povo, os seus filhos o adoram e que ele receba essa adoração, não é? E agora então nós já estamos com a Bíblia aberta aqui e vamos agora orar. E também não esquecendo que agora também é o momento da oferta, não é? Se você já vai ofertar, você já pode deixar aí separado, não é? Então, vamos orar agora, intercedendo uns pelos outros. Senhor Deus, Pai, mais uma vez estamos em Tua santa presença, Pai. E nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez podermos estar de olhos fechados e nós cremos, nós sabemos que o Senhor não se incomoda, o Senhor não se aborrece com a oração dos Teus filhos, porque nós somos aconselhados pela Bíblia a orar constantemente. Então, meu Deus, mais uma vez pedimos ajuda em favor do Teu povo, dos doentes, dos necessitados, dos aflitos, aqueles que eu nem sei que possa estar doente, que possa estar necessitado, mas o Senhor sabe. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que abençoa, Pai. Derrama as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, dá vitória aos Teus filhos, dá alegria no coração. Se alguém está com o coração abatido, triste, amargurado, Senhor, arranca a tristeza, arranca a amargura e dá alegria no Espírito Santo, ó Pai. O profeta irmão Brana disse que o Espírito Santo é uma grande central de alegria. Ó Pai amado, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos. E nós Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, não é? Então agora sim vamos ler a palavra do Senhor, não é? Começando no versículo 31 do capítulo 8 de João, o Evangelho de João. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois,
nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém. Até o versículo 44, não é? Muito bom. Se nós fôssemos meditar assim com um tempo maior, então nós poderíamos extrair vários tópicos deste texto, não é? Porque o Senhor Jesus Cristo, primeiro de tudo aqui nos primeiros versos lidos, vamos voltar aqui ao 31 um pouquinho, para não deixar nenhuma confusão assim na mente das pessoas, dos irmãos, não é? Então vamos aqui no 31 para observarmos um detalhe aqui importante, quer ver? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 31 e 32. Agora no 33 diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, nós podemos entender aqui, aí continua no 34, né? E ele vai dizendo assim que eles faziam o que haviam ouvido do pai deles. E Jesus disse: eu faço o que ouvi do meu pai. Então, entende-se que o pai deles não era o mesmo pai de Jesus, espiritualmente falando, né? Mas na frente, lá então, no verso 44, aí ele confirma isso, clareia isso mesmo, que eles tinham por pai o diabo. Mas então nós vamos entender aqui que no verso 31 e no verso 32, ele estava falando ali, haviam dois grupos ali. Havia o grupo que cria nele, e quando ele falou para eles essas coisas, os outros retrucaram, não é? Dizendo: mas nós não somos escravos, nunca fomos escravos de ninguém, não é mesmo? E como é que dizes tu que nós seríamos livres? Nós seremos livres, não é? Então é isso. Aí depois mais embaixo, no final, já para o final, então ele diz assim que esse é no 44, vamos lá para o 44 um pouquinho aqui, né? Vamos aqui, 43, aqui. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Esse era o grupo que não cria nele, né? E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, não é? Você sabe que o pai da mentira é o diabo. Agora, há um detalhe importante nesse verso aqui, não é? Que ele disse assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Você pegou isso? Não é? Porque quem matou lá no princípio foi Caim. Não foi? Quer dizer, não tinha outra pessoa que houvesse cometido um homicídio lá no princípio. Foi somente Caim que a Bíblia nos informa que matou o irmão dele. E aqui o Senhor Jesus Cristo está dando uma identificação para essas pessoas aqui. Vocês têm por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
ele é homicida desde o princípio. E o único que matou lá no princípio foi Caim. Então Jesus estava dizendo que eles eram filhos de Caim, né? E aí continua dizendo, ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós vamos deixar assim essa breve meditação assim, que é para quando o profeta continuar falando as coisas, não seja muito difícil para você compreender o que ele está dizendo, não é? Então vamos aqui, nós estamos parados no parágrafo 59 da mensagem Escolhendo uma Noiva, que é uma mensagem bastante forte, bastante assim, tremenda, né, enérgica, e os filhos de Deus gostam da correção, não é? Então vamos aqui. Observe, você vai me odiar depois disto, mas você saberá a verdade. Então ele quer dizer assim, eu vou falar e você não vai gostar, você vai ficar com raiva de mim, mas pelo menos você saberá a verdade. Você não poderá chegar diante do trono do julgamento um dia e alegar para o Senhor Deus que não sabia, que não ficou sabendo da verdade, não é? Vem, vamos comparar isso aqui. Vem, ela com muita pintura, algo que ela não é uma noiva moderna, lave a cara dela e você correrá dela. Talvez te matará de medo. Tire toda aquela coisa dela. E do mesmo modo é a igreja com a grande fachada pintada. Ele está comparando a igreja com a mulher, né? Porque a mulher é o tipo da igreja. Então, ele está dizendo aqui, a mulher se pinta, passa os seus cosméticos, né? Ali no seu rosto, nos olhos, e então ela fica maquiada. Na verdade, aquilo não é o original que as pessoas estão vendo. Ela está maquiada. E aquilo é o tipo da igreja. Ele está dizendo aqui, então, você vai me odiar, mas pelo menos você sabe a verdade. Se quiser continuar errado, continue, mas você sabe a verdade, não é? Então, aquela igreja com a grande fachada pintada, uma Max Factor teológica completa. Ambas têm lindas faces falsas, beleza feita pelo homem, não uma beleza feita por Deus. Não há muito caráter em nenhuma das duas, isto é, nem na mulher física e nem na mulher espiritual, que é a igreja, não é? Não há muito caráter em nenhuma das duas. Observe exatamente como Satanás, o suficiente para enganar. Compare a noiva moderna agora, usando shorts, usando pintura, com o seu cabelo cortado, usando roupas que pareçam com as dos homens, e ouvem a um pastor que lhe diz que aquilo é correto. Ele é um enganador. Ele quem? Aquele pastor, né? Ele não falou a verdade, ele não fala a verdade, ele deixa as pessoas irem para o inferno. Ele é um enganador. Agora, existem os motivos, não é? Pelos quais ele às vezes não pode falar a verdade. Talvez é porque a igreja o dispensaria. Esse pastor está acabando com a nossa igreja, nós precisamos colocar um outro aqui, né? Pode ser que seja por isso, mas enfim, vamos aqui, né? Ele pagará por isso no além, isso é correto, fazendo aquilo para enganar, para ser algo que ela não é. Esta é a maneira que a igreja faz. Obtém grandes DD, PhD, LLD, isso aqui, DD, PhD, LLD, são títulos de doutorados, não é? Então você pode dizer,
nosso pastor é isso, aquilo e aquilo outro. Talvez ele não saiba mais a respeito de Deus do que um Hottentot sabe a respeito de uma noite egípcia. Isso é correto. Alguma experiência teológica de seminário ali fora e não sabe nada a respeito de Deus. A igreja moderna e sua pintura teológica tem suas mulheres com toda a sua glória através de algum pastor Rick que eles adicionaram como uma Jezabel. Se já houve uma, cabelos cortados, shorts, pinturas e tudo fixado em um gosto teológico, esta é a maneira que a igreja está posicionada. Isso é correto, mas seu caráter espiritual está longe de ser a dona de casa que Jesus Cristo está vindo receber. Se qualquer cristão se casar com uma mulher assim, isso mostra que ele caiu da graça. O seu gosto de Deus e seu gosto por um lar, o que um lar deve ser, está longe quando ele escolhe uma mulher assim. Não, Senhor, com certeza ela não se encaixaria em um gosto cristão. Aleluia! O seu caráter espiritual está em uma situação embaraçosa, morta na beleza denominacional e na luxúria do mundo. É exatamente aí onde a igreja se posiciona hoje. Vendeu o seu caráter, dado pela palavra, para Satanás, por uma religião científica feita pelo homem, quando ela teve o direito, como a igreja de Deus, que permanecer com a palavra de Deus e ter o Espírito Santo trabalhando no seu meio. Aleluia! Consolidando o corpo juntamente com a palavra e o amor de Deus. Em vez disso, ela vendeu a sua primogenitura como Esaú e tomou uma denominação que permitiu que ela fizesse qualquer coisa que desejasse. Isto é correto. Apenas para ser popular, como sua mãe fez em Niceia, Roma, a palavra de Deus. Que isso penetrou em nosso campo pentecostal. É lamentável, mas assim tem sido. Observe, apenas um minuto. Uma freira na Igreja Católica, aquela mulher se torna uma freira e toma aquele último véu, ela está absolutamente vendida àquela igreja. Sua alma, corpo e espírito são propriedade daquela igreja. Ela não tem vontade própria. Ela não pode ter quando ela toma aquele último véu. Nenhum pensamento próprio, nenhuma vontade própria. Veja aqui fora como Satanás faz delas a falsificação da verdade. Ele está falando aqui que quando a freira faz os votos, não é? Aí ela fica completamente pertencente à igreja. Ela não pode mais decidir nada por si próprio, não é? E isso daí ele diz, é Satanás fazendo uma perversão da verdade, porque é assim que o crente deveria ser com Cristo. Se entregar a ele de corpo, alma, espírito e não ter mais vontade própria. Então Satanás faz isso, que é uma perversão da verdade, não é? A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, a noiva,
está tão vendida a ele e a sua palavra prometida, que até a própria vontade de Cristo está em você. Que diferença! E descobrimos hoje que a igreja moderna do mundo, a moderna igreja mundial e também a igreja espiritual estão ambas gestantes para dar à luz a filhos. Ele fala em tipos, né? Para dar à luz a filhos. Um deles acontecerá um nascimento denominacional em um dia. Num desses dias, no Concílio Mundial de Igrejas, que produzirá ao mundo o anticristo através de uma denominação. Isso é exatamente a verdade. Talvez eu não viva para ver isso. Eu creio que sim. Mas vocês, pessoas jovens, recordem que vocês ouviram um ministro dizer isso, que isso finalmente concluirá que aquilo é a marca da besta. Quando ela formar aquele concílio mundial de igrejas, ela dará à luz ao seu filho, o anticristo. Então, acho que está ficando bem claro, não é? Quando isso vier a funcionar plenamente, então é a hora que esse filho vai nascer, que é o anticristo, não é? A outra, a gestante, através da palavra de Deus, trará o corpo consumado de Jesus Cristo, que é a noiva. O corpo de Cristo não está terminado ainda. Quantos sabem disto? O homem e a mulher são um. E Cristo é um corpo. A palavra, acho que eu estou respeitando a pontuação aqui, né? O homem e a mulher são um, e Cristo é um corpo. A palavra. A noiva terá que ser o restante daquele corpo. E os dois juntos formarão um corpo novamente, como Adão foi no princípio. O homem e sua esposa são um agora. Ela, a verdadeira noiva, tão rendida a ele que ela não tem mais sua vontade própria. É a mente dele, naturalmente. É a sua vontade. E a sua vontade é a sua palavra. Agora, olhem para a então chamada noiva escolhida pelo homem e compare a espiritual com a natural de hoje. Uma moderna Jezabel, encantada com o seu Acabe, as belezas da Max Factor e tudo mais, olhe para a igreja do mesmo modo, mas para a palavra de Deus vivo. Uma prostituta, grandes denominações, grandes edifícios, muito dinheiro, grandes salários, todos vendidos, homens de pé no púlpito, endossando aquilo, dizendo que está certo e deixando que passem com aquilo, apenas enganando. Isto é tudo. Verdadeiramente uma era cega da igreja laodiceana. Exatamente como a Bíblia disse que seria. Disse: sou rica, estou assentada como uma rainha, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és pobre, miserável, cega, perdida e nua. Se isso não é o assim diz o Senhor, de Apocalipse 3, eu nunca o li. Isso é o que ela é, e não sabe. Pensem nisto. Se você dissesse a um homem ou mulher na rua
que estivesse totalmente nu e lhe dissesse que ele estava nu, e ele respondesse: cuide de sua própria vida, ora, existe alguma deficiência mental ali, em algum lugar. Existe algo que está errado com suas mentes. E quando você pode ler a palavra de Deus, como as pessoas devem fazer, e o batismo com o Espírito Santo que temos hoje, e as pessoas, elas olham para você como se você fosse louco. Você lhes diz que eles têm que nascer de novo, que eles têm que crer na Bíblia. Eles dizem: isso foi uma fábula judaica de anos atrás. Nossa igreja tem o caminho. Desgraçados, miseráveis, cegos, nus, e nem mesmo sabem. Ele está citando o resto de Apocalipse 3 lá, não é? E nem mesmo sabem que... E a Bíblia diz que esta é a condição que eles estão. Como poderia um verdadeiro profeta alguma vez ficar sem ver isso? Eu não sei. Arrastando para dentro de nossas igrejas, em todas as partes, apenas olhe para isto, simplesmente se inclinando para a modernidade e a velha prostituta e suas filhas de Apocalipse 17, dando às pobres, cegas pessoas, miseráveis, a sua doutrina de teologia, que são contrárias à palavra de Deus. E nela foram encontradas as almas dos escravos e homens e mulheres de todas as partes. Em vez de atrair as pessoas, Cristo vindica a sua palavra, a qual atrai as pessoas. Ele não atrai pessoas de igrejas que são atraídas por grandes denominações e grandes realizações e grandes acontecimentos e coisas sofisticadas, mas a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Agora, é interessante observar como aquela igreja tenta atrair a atenção das pessoas através de trajes finos e corais, bem vestidos, e mulheres de cabelos cortados e caras pintadas, e eles acham que podem cantar como anjos, mas mentem como o diabo. Ficam a noite toda em um baile, não pensam nada a respeito disso, e isto o que eles pensam que é correto, aquilo é lindo. Mas veja, isto é falso. Aquilo não é a palavra de Deus. Enquanto a verdadeira noiva atrai a atenção de Deus, guardando a sua palavra. Agora observe, não é? Agora vamos observar Cristo. Você diz: bem, agora, espere um minuto. E a respeito dessa beleza que você está falando? A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 2, que quando Jesus... Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Isaías 53, versículo 2, que quando Jesus chegou ali, não havia nenhuma beleza nele para que pudéssemos desejá-lo. Não é isso correto? Não há nenhuma beleza. Se ele tivesse vindo na beleza mundana, como Satanás é hoje,
as pessoas se ajuntariam ao redor dele e o aceitariam como eles fazem na igreja hoje. Eles creriam nele e o receberiam, como eles fazem com Satanás hoje. Com certeza, eles o fariam, mas ele não veio naquele tipo de beleza. Mas ele sempre vem na beleza do caráter. Aí, Cristo não era um homem forte. Você sabe disto, não é? Cristo não era um homem forte, encorpado, bonito e grande. Deus não escolhe estes tipos. Me recordo certa vez de um profeta subir para tomar um rei dos filhos de Jessé para substituir ao rei Saul. E então Jessé o trouxe, e ele era grande, enorme, um bom rapaz, e disse: a coroa ficará muito bem em sua cabeça. Jessé tinha seus filhos, né, todos ali. A coroa ficará muito bem em sua cabeça. E o profeta saiu e derramou o azeite sobre ele, e ele disse: Deus o recusou. Então, quando o profeta chegou ali para fazer a unção, Deus não quis, né? Deus o recusou. Cada um deles, até que chegou a um pequeno sujeito corado, de ombros curvados, e ele derramou o azeite sobre ele, e ele disse: Deus o escolheu. Aleluia. Veja, nós escolhemos pela visão. Deus escolhe pelo caráter. Caráter, nunca houve um caráter como o de Jesus Cristo. Isso estava nele, manifestado. Vemos que isto é verdade. Não é a beleza do mundo nele que atrai a sua noiva, é o seu caráter. O caráter da igreja, a qual Jesus está procurando, não se são grandes edifícios, se são grandes denominações, se tem um enorme número de membros. Ele prometeu estar onde estivessem 2 ou 3 reunidos. É verdade. É aí onde o verdadeiro crente descansa suas esperanças. É sobre aquela palavra de Deus, sendo vindicada na verdade. É o que é escolhido através de sua palavra. Não um grupo amante do mundo. Eles odeiam isso. Não é de se admirar que ela está divorciada dele. Ela quem? A igreja mundana, não é? Ela está divorciada dele, porque ela perdeu a sua revelação e ela não a tem. Ela não se importa porque ela, da maneira que ela age e faz, e com a quantidade destas coisas mundanas que ela possui, ela está olhando no seu caráter, o caráter de Cristo. Agora, só um momento, agora, é isto, ele escolhe uma noiva para refletir o seu caráter, que as igrejas modernas de hoje, com certeza, perderam. Seu programa aqui está a 1 milhão de milhas, porque eles negam que isto seja a verdade. Então, como poderia isso ser? Agora, ele está esperando pelo dia em que a noiva será formada. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Exatamente como foi, como ele foi. Isto tem que ser a sua mesma carne,
mesmos ossos, mesmo espírito, tudo o mesmo, exatamente se formando a estes dois, então se tornam um. Ele está dizendo que a noiva de Cristo, a verdadeira igreja, tem que ser a mesma carne dele, os mesmos ossos dele, o mesmo espírito dele e tudo. A noiva, então os dois, o noivo e a noiva, formam um corpo só. Bom, São Paulo falou isso na carta aos Efésios, né? Que nós somos os membros do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Né? Então, até a igreja se tornar aquilo, eles não são um. Quer dizer, enquanto ela não se torna aquilo, eles ainda não são um. O seu caráter, a palavra para esta era deve ser moldada. Ela deve ser moldada como ele é. Agora, concluindo, eu quero dizer a razão pela qual eu disse estas coisas, e eu concluirei. Outra noite, cerca de 3 horas da manhã, eu acordei. Agora, eu pedirei a qualquer um de vocês que responda isso. Já lhes disse alguma coisa no nome do Senhor, a não ser que fosse correto? Então, ele está perguntando e por outro lado, também desafiando alguém que quisesse dizer alguma coisa. Eu lhes disse alguma vez alguma coisa em nome do Senhor que não fosse correto? Porque, infelizmente, hoje, que as pessoas não conhecem, principalmente nós que não moramos nos Estados Unidos, onde foi a terra natal do irmão Branham, profeta de Deus, não é? As pessoas pensam que ele foi um embusteiro, que ele foi um enganador, que ele prometeu isso, prometeu aquilo e não cumpriu. Mas lá, as pessoas, os prós e contras, sabiam que ele nunca disse uma coisa em nome do Senhor que não tivesse vindo a ser a verdade, não é? Então, isso sempre foi correto. Então, ajude-me. Deus sabe que isto é a verdade. Não há ninguém em nenhuma parte no mundo, das milhares de coisas que foram ditas, que possa dizer ele tenha falhado em uma só palavra disto. Isto sempre tem acontecido perfeitamente, até mesmo quando eu estava em Phoenix outro dia, ou foi por volta de 1 ano atrás, e eu lhes disse aquilo a respeito daquela mensagem sobre senhores, é este o tempo. E eu lhes disse que 7 anjos se encontrariam ali e seria a abertura destes 7 selos. E ali a revista Life publicou um artigo sobre isto, essa grande chama subindo no ar a 30 milhas de altura e 27 milhas de largura. E eles disseram que eles não podiam imaginar o que aquilo era. E ainda não sabem. E homens assentados bem aqui neste edifício, nesta noite, estavam de pé bem ali comigo quando aquilo aconteceu. Então, quer dizer, tinha ali, nesse dia que ele estava pregando isto aqui, tinha pessoas testemunhando ali presente no auditório, não é? Quando aquilo aconteceu exatamente da maneira que foi dito. Ele me falou das coisas que estavam acontecendo, e isso aconteceu, exatamente como cada um daqueles selos se abriram e foram revelados. Os mistérios que estavam escondidos através das eras, dos reformadores, e os demais, perfeitamente como eu estava sobre o topo da colina,
Homens, 3 ou 4 dos que estavam ali estão bem aqui, presentes agora, sim. Mais do que isso, subindo a colina, o Espírito disse: apanhe aquela rocha. Eu penso que é uma pedra, né? Rocha que ele está dizendo. Apanhe aquela rocha. Nós estávamos caçando. Ele disse: jogue-a para cima. Então era uma pedra não tão grande, que senão não seria possível jogar para cima, não é? Mas ele disse rocha porque é uma pedra. Jogue-a para cima e diga: assim diz o Senhor. Eu fiz. Lá de baixo subiu um pequeno funil de vento. Eu disse: dentro de 24 horas vocês verão a mão de Deus. Eles estavam lá de testemunha. Dentro de 24 horas vocês verão a mão de Deus. Há homens assentados presentes aqui agora. No dia seguinte, por volta das 10 horas, ali de pé, eu disse: se preparem, entrem debaixo do carro ali. Um veterano, eu disse: algo está se preparando para acontecer. O céu estava claro. Lá em cima, no Grande Canyon, e ali veio um redemoinho de fogo vindo do céu, simplesmente tão alto quanto podia ser, atingiu os barracos assim. Eu estava de pé debaixo daquilo. Eu simplesmente tirei o meu chapéu. Aleluia! Aleluia! Segurei minha cabeça e aquilo veio por volta de 3 ou 4 pés acima de mim e fez uma fenda ao redor daquele barranco e assim, e explodiu e voltou para cima e rodopiou novamente e desceu 3 vezes. Cortou até mesmo o topo das árvores a uma distância de 200 jardas. Aleluia! Ouvi aqueles companheiros dizerem: amém! Aleluia! Eles estavam ali quando aconteceu, vem, e aquilo provocou 3 estrondos quando eles saíram de debaixo dos carros e tudo mais, e voltaram, disseram: se aquilo tivesse te atingido, não haveria ficado nem sequer uma mancha de banha. Eu disse: isso não foi aquilo, isso não foi, aquilo era ele estava falando comigo. Deus fala através de um redemoinho, vem, e ali estava aquela mesma coluna de fogo que vocês veem nas fotos ali. E quando subiu, eles disseram: o que é isto? Eu disse: o julgamento está atingindo a costa oeste. Aleluia. Deixa eu parar um pouquinho aqui, só um segundinho. Ele disse sobre a coluna de fogo. Aquela coluna de fogo estava ali. E quando você vai no tabernáculo, em qualquer tabernáculo, né, geralmente você vê uma foto do profeta de Deus ali, e sobre a sua cabeça tem um sinal branco. Aquilo ali é a coluna de fogo que foi fotografada um dia por um fotógrafo, inclusive contratado por um de seus inimigos, não é? Porque eles queriam desmascarar a mensagem do profeta de Deus, então eles contrataram esse fotógrafo para registrar tudo quanto fosse feito ali naquela reunião, não é? Então, quando ele fotografou, saiu a coluna de fogo, aquela parte branca assim, e foi examinada pelo Instituto lá de Documentos Duvidosos dos Estados Unidos, e foi constatado que não era uma dupla exposição, que era verdadeiramente uma foto original. Então essa fotografia, quando você vê a foto lá, você não vai dizer que nós adoramos o irmão Branham, não. Nós não adoramos ele.
aquilo lá é por causa do testemunho da coluna de fogo que estava na cabeça do profeta de Deus. Aleluia, não é? Bom, eles disseram, o que é isso? Ele disse, é o juízo que está atingindo a costa oeste. No segundo dia depois daquilo, o Alasca quase afundou. Veja, isso atingiu uma vez ali a primeira explosão, onde você tem que fazer algo para simbolizar isso, como um homem que coloca um pouco de sal em uma panela e o joga na água e diz, assim diz o Senhor, que haja água doce. E outra coisa, Jesus apanhou água e a derramou em um jarro, uma jarra, e fez vinho dela. Vocês têm que ter algo para simbolizar isto. Ele está dizendo que todas as vezes, normalmente, que um profeta do passado, ou o próprio Senhor Jesus Cristo, fez um milagre, ele tinha alguma coisa para representar aquilo. Então ele fez a menção aqui do vinho. Põe a água na jarra. Aí ele fez o milagre e transformou-se em vinho. Quando ele pegou os peixinhos, né, eram 2 peixes e 5 pães. Então ele tinha 2 peixes e 5 pãezinhos. E ele fez o milagre. Então sempre tinha como se fosse assim uma semente para fazer o milagre. Não é isso que ele quer dizer aqui. E foi aquilo que subiu para o ar e desceu, aquilo que começou aquele pequeno redemoinho. Dentro de 24 horas, aquilo sacudiu aquela montanha até fazer um sulco ao redor dela. O reverendo M.R. Blair está sentado aqui, olhando para mim agora. E ele estava ali em cima e apanhou alguns pedaços daquilo e assim por diante. Aqui está Tony Sotman e outros ali de pé, e Billy Paul e o irmão, muitos deles, outros assentados aqui, que estavam bem ali, que viram isto acontecer quando aquilo foi rasgado. Isso não é ficção, isso é a verdade. Isso não foi nos dias passados da Bíblia, foi agora. Ele está dizendo aqui, foi agora. Vem, aquele mesmo Deus que sempre me mostrou estas coisas, e elas aconteceram exatamente ao pé da letra. Elas nunca falharam, nem uma só vez. Agora estou engrandecendo o Senhor, não é? Mais um pouquinho nós já pararemos. Há poucas semanas atrás, tive uma visão. E eu estava de pé sobre um lugar alto, e eu ia ver a pré-estreia de uma igreja. E observei vindo de eu estava mais ou menos de pé deste lado, olhando para o oeste. E vi deste lado havia um gracioso grupo de mulheres, realmente bem vestidas, cabelo longo, bem arrumadas, em suas costas, mangas e longas saias elegantes, e estavam todas marchando em ordem como avante soldado cristão, marchando para a glória, cantando talvez um ritmo de marcha, não é? Para a guerra, melhor dizendo, à frente com a cruz de Jesus. E quando elas passaram, eu parei e havia algo ali, estava o Espírito de Deus, e ele disse, aí está a noiva. E eu olhei, e meu coração estava feliz, e ela deu a volta por esse lado, e passou ao meu redor, através de mim.
Após algum tempo, quando ela voltou desse lado, ele disse: agora a igreja moderna fará uma pré-estreia. E aqui veio subindo a igreja da Ásia. Eu nunca tinha visto um grupo tão imundo. Aqui vieram as outras igrejas de diferentes nações. Elas pareciam horríveis. E eu digo isso porque é meu dever dizer a verdade diante de Deus. E quando ele disse: aqui vem a igreja da América, era a igreja do país dele, né? Aqui vem a igreja da América agora para a pré-estreia. Se você já viu um grupo de demônios, era aquele. Aquelas mulheres estavam despidas, com uma velha coisa de aparência cinza, parecendo a cor da pele de um elefante. Elas estavam tampando suas frentes e sem nada na parte de cima, e elas estavam fazendo esse tipo de coisa que estas danças que estes garotos fazem por aqui, twist e coisas, e aquele tipo de música tocando. E quando eu vi a Miss USA subir e quase desmaiei. Agora, isto é o assim diz o Senhor. Se você crê que sou seu servo, creia em mim agora. Eu não diria isso por nada deste mundo. Não haveria dinheiro suficiente em todo o mundo que me fizesse dizer isso se não fosse a verdade. E quando ela passou, aquela foi a coisa de aparência mais imunda que já vi. Eu pensei: Deus, tão puro como temos pregado e temos trabalhado para conseguir para ti uma noiva, e isso é o melhor que pudemos fazer? Ela estava se torcendo, tapando a sua frente com uma destas saias havaianas, tapando suas partes de frente, suas partes de baixo, assim, dançando e se torcendo como esses garotos fazem aqui nesses shows vulgares que eles têm se torcido. Aquela era a Miss Cristandade da América. Acho que dá para ler mais um parágrafo. Então, ajude-me através da ajuda de Deus. É isto que parece ser diante dele. Eu quase desmaiei. Eu pensei em todas as tentativas e da pregação e da persuasão, cada uma delas com os seus cabelos cortados, e elas estavam se torcendo e se comportando daquela forma, segurando aquilo na frente. Elas deram a volta por onde eu estava de pé, e ali, com aquele ser sobrenatural, eu não podia vê-lo. Eu podia lhe ouvir conversando comigo, e ele estava bem ao meu redor. Mas quando elas viraram para esse lado, elas seguraram, elas estavam simplesmente se torcendo e rindo e seguindo em frente, se comportando assim, segurando aquilo diante delas. Agora, eu, em sua presença ali, e seu servo, e de tudo o que tentei, aquilo era o melhor que havia podido fazer. Eu pensei: Deus, que proveito tenho tirado, que bem fez isso para mim. Todo choro e rogos e persuasão
e os grandes sinais e maravilhas e milagres que tu mostraste, e como me colocava ali e ia para casa chorando após lhes pregar estas coisas, que bem isto me fez, e então ter que apresentar a ti algo assim como uma noiva. Ele começou a ficar desesperado, porque ele pensou: Senhor, depois de tanto tempo, ele já estava aqui, já despedindo do ministério dele. Ele foi embora, se eu não estiver enganado, no ano seguinte. Falou: Senhor, o que valeu tanto choro, tantas pregações, tantas noites, tanto jejum? Não valeu nada. Foi isso, Senhor, que eu consegui para o Senhor. Aleluia. E fiquei ali parado, olhando. Ela passou e pode imaginar sua parte de trás sem nada, segurando aquilo na sua frente, enquanto ela ia remexendo assim, balançando os seus membros assim em seu... era tão vulgar a forma que elas estavam se portando, seu corpo sacudindo ao redor assim. Agora, você diz: o que isso significa, irmão Brana? Eu não sei. Estou apenas lhes contando o que vi. E quando ela passou assim, eu olhei para ela e, eu simplesmente fiquei bastante abatido. E simplesmente me virei. Eu pensei: Deus, então eu estou condenado. Oh, meu Pai do céu, eu estou condenado. Não há nenhuma necessidade de eu tentar de algum modo. Eu acho melhor parar. A senhora Carl Williams, se você está sentada aqui e aquele sonho que você me contou há pouco tempo atrás, que você teve outra noite que estava te incomodando, aí está o volante sendo tomado de minha mão. Então pensei que eu simplesmente seria melhor esquecer isso. Eu estava acabado, então de repente eu as ouvi se aproximando novamente. E vindo desse lado, veio a mesma noiva que tinha ido por esse lado. Então nós entendemos aqui, pelo menos eu entendo assim, que a primeira vez que ele viu a moça, a noiva bonita, de saias abaixo do joelho, cabelos solto nas costas e tudo, essa era a noiva lá de Pentecostes, né? A noiva da primeira era. Mas agora diz aqui, a noiva que tinha ido por esse lado, aqui vieram aquelas pequenas damas novamente. Ele já estava desesperado, ele pensou: Senhor, de tanto tempo pregando, e foi isso que eu consegui, então eu posso parar de pregar. Não valeu nada, né? Aleluia. E cada uma delas estava vestida com seu traje nacional de onde elas haviam chegado. Então era uma noiva mundial, não é? De onde elas haviam chegado, como Suíça, Alemanha e assim por diante. Cada uma usando aquele tipo de vestimenta, todas de cabelos longos, exatamente como a outra que passou primeiro. E aqui vinham elas andando avante, soldados cristãos, marchando para a guerra. E quando elas passaram pelo lugar da pré-estreia, onde estávamos de pé, de repente cada olho se voltou para aquele lado, e então elas regressaram e seguiram marchando. E logo que começaram a subir em direção aos céus, aquelas outras subiram até o precipício de um monte e caíram. Assim, estas começaram a marchar bem em direção aos céus, e quando seguiram,
marchando, eu observei duas mocinhas que estavam atrás. Parecia que era uma moça estrangeira, como que da Suécia ou Suíça ou de algum lugar. Elas começaram a olhar ao redor e eu disse: não, não façam isso, não saiam da fila. Aleluia. E quando eu gritei assim, eu saí da visão. Estava ali de pé com a minha mão levantada. Assim, eu pensei, bem, eu não posso continuar agora, preciso parar, não é? Aleluia. Mas eu pensei aqui em nós, da mensagem, nós os grupos que já temos crido no profeta, todos vocês que já têm sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que têm aceitado, recebido o profeta de Deus como mensageiro, como nosso líder. Isso aqui, essa última detalhe aqui que ele contou, isso é para nós. Não saiamos da fila. De jeito nenhum, você já caminhou tanto, quem sabe já 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos. Não saiamos da fila. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor nesta hora. Ele gritou: não saiam da fila. Aleluia. Ó Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor nesta hora, meu Deus. Ó Senhor, o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor enviou um homem sério, um profeta verdadeiro, Senhor, que se preocupava com o destino da alma de cada um de nós. E nós tivemos a graça de sermos escolhidos para crer nesta mensagem. Mas eu oro em favor de todos quantos estão ouvindo agora, que possam também ter essa graça de serem escolhidos para crerem nesta mensagem do profeta que o Senhor nos enviou. Nós te pedimos isto no nome de Jesus Cristo e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vocês não se importem com, às vezes, o descontrole emocional, porque não tem quem não chore quando vê essas coisas, né? Um cristão que já tem recebido o Espírito Santo não pode ficar assim, neutro, seco, sem nenhuma reação, não é? Mas fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Nossos cultos aqui, através desse canal, Tabernáculo SBO, eles são levados ao ar todas as terças, quintas, sábados e domingos, no horário das 7 horas da noite, não é? Então você não deixe de nos acompanhar e também clique no gostei, no joinha ali, para isso ir aumentando e alcançando outra alma sedenta também. E também, se não é inscrito, inscreva-se para que nós possamos aumentar a nossa comunidade. Fiquem com Deus e até nosso próximo culto de bênçãos, se Deus quiser. Amém.